Pessoal, nesse vídeo eu vou explicar os pontos mais fundamentais daquele texto que eu passei para vocês na última aula, para a gente ter um embasamento, para a gente estudar movimentos de rotação mais complexos. Bom, então a gente está começando a falar sobre a dinâmica de corpos rígidos, mas é importante a gente ter em mente que os resultados gerais daquelas aulas que a gente viu sobre sistemas de partículas, esses resultados se aplicam a corpos rígidos. Lembra que a gente viu como é que eu faço a energia cinética total de um sistema de partículas, né, o momento angular total de um sistema de partículas, tá? Então, aqueles resultados a gente vai acabar retomando aqui, vez ou outra. Por quê? Porque um corpo rígido nada mais é do que um sistema de partículas em que a distância entre as partículas é mantida fixa, né? E eu estou num limite contínuo ali, né, se eu tiver uma distribuição contínua de massa, tá? Então, não haverá movimento relativo entre as partículas e eu vou considerar que esse corpo rígido, ele gira em torno de um determinado eixo. Então, se você olhar para cada uma dessas partículas, essas partículas estão realizando um movimento de rotação em torno de um eixo arbitrário, tá? Se eu for analisar ainda mais, de forma mais geral, o movimento completo de um corpo rígido, ele pode ser dado por um teorema que diz o seguinte. Primeiro vamos observar essa figura aqui à esquerda. Eu tenho um sistema de referência com uma certa origem, tá? Origem O, essa origem aqui está fixa. Eu tenho um corpo rígido aqui, tridimensional. E qual que é o movimento geral desse corpo rígido? Ele é um movimento de translação, tá? Então, sempre que eu for caracterizar um movimento completo de um corpo, eu posso dividir ele num movimento de translação de um ponto P arbitrário. Então, escolha um ponto P arbitrário do meu corpo, como foi mostrado aqui, e como esse corpo ele está andando, né, tem um movimento translacional, eu posso olhar para a translação do ponto P, transladando aí com uma certa velocidade Vzão, tá? Mais um movimento de rotação do corpo como um todo em torno de um eixo que passa pelo ponto P. Então, eu selecionei aqui um eixo específico, pontilhado, que passa pelo ponto P. O corpo, então, ele tanto anda, né? E esse movimento de translação, eu vou olhar para o ponto P, especificamente, tá? E ele gira em torno de um eixo, e esse eixo ainda pode mudar com o tempo. A gente pode ter um movimento super complexo, tá? Então, posso separar nesses dois grandes blocos de translação e rotação. Quando eu falo de rotação, um corpo rotaciona com uma certa velocidade angular ômega em torno de um certo eixo, né? Então, esse foi o tema central da aula passada e surgiram dúvidas sobre como entender esse caráter vetorial desse vetor aí denominado velocidade angular. Então, vamos entender isso. Como que a gente vai definir esse caráter vetorial da velocidade angular? Então, aqui imagina que você tem um disquinho, tá? E esse disquinho está rodando com uma certa velocidade angular, que eu tô dando o módulo dela. O módulo, pessoal, né? Ou seja, a velocidade angular instantânea ali, a gente lembra, isso a gente sabe lá de Física 1, né? O que é a velocidade angular? A velocidade angular, você tá olhando, né? Dado uma reta aqui de referência, você está olhando pro ângulo que um determinado ponto do corpo, ele cobre, né, ele percorre num dado intervalo de tempo. Então, o módulo da velocidade angular é dφ dt, dado então em radianos por segundo. Agora, como é que a gente vai definir o caráter vetorial, né? Você vai aplicar a regra da mão direita. Então, se você usar a sua mão direita e colocar os seus dedos, né, os seus 4 dedos, tirando o polegar, né, se você colocar os seus 4 dedos abraçando esse disco na direção em que ele gira, então nesse caso específico aí que eu desenhei, ele gira no sentido anti-horário. Então, se você fizer esse movimento com a sua mão direita, você vê que o seu dedão, o seu polegar, ele aponta para cima. Então, esse é exatamente o vetor velocidade angular que nós estamos definindo, tá? Então, olha, o vetor velocidade angular, ele aponta ao longo do eixo de rotação. Então, se eu fosse escrever aqui, vamos supor que esse disco está girando com uma velocidade de 3 radianos por segundo, só que ele é um vetor. Então, como é que eu vou escrever isso? E nesse caso específico aqui, ele está na direção do eixo Z
positivo. Não é verdade? Ah, e se meu corpo girasse no sentido anti-horário, com a mesma velocidade angular, o mesmo módulo, como é que eu escreveria isso? Faça de novo a regra da mão direita. Você abraça os dedos em direção ao movimento, os 4 dedos em direção ao movimento de rotação do seu disco. E o seu dedão agora aponta para onde? Aponta para baixo. Então, quando esse disco gira no sentido horário, o seu dedão está para baixo, na direção menos Z, tá? Então, se eu tivesse em rotação, esse aqui seria anti, né, horário. Se eu tivesse em rotação horária, eu teria que o meu vetor, velocidade angular, ele seria escrito como 3 radianos por segundo, que é o módulo dele, mas ele está na direção de menos Z. Então, resumo dessa propriedade. Ômega aponta na direção do eixo de rotação e o sentido vai depender da regra da mão direita, tá? Esse teorema, né, que nos diz sobre o vetor velocidade angular, isso aqui é um teorema, tá, gente? Essa definição aqui, tá? Esse vetor velocidade angular, ele é útil para você encontrar facilmente o vetor velocidade tangencial ali de qualquer ponto do corpo que rotaciona. Como assim? Então, vamos considerar aí essa situação em que o eixo de rotação, ele passa através da origem O de um sistema de coordenadas. Então, note que eu estou definindo os meus eixos, X, Y, Z. O é a origem desse sistema de coordenadas. Esse corpo como um todo, ele gira, aqui está mostrando a rotação, ó, ele gira em sentido anti-horário em torno do eixo Z, tá? Como está mostrado. Tá, então o seu vetor velocidade angular, ele está ali ao longo do eixo Z, tá? No caso aqui, olha, como eu disse, nós estamos considerando o eixo Z como eixo de rotação. Vamos caracterizar alguns vetores importantes. O que é o vetor Rzinho? O vetor Rzinho é um vetor que localiza um ponto qualquer desse corpo, tá, gente? Esse ponto não é o centro de massa, não, é um ponto arbitrário, tá? Então, o vetor R, ele localiza o ponto P em relação à origem, e note que existe um ângulo de abertura. Esse ângulo θ aí, olha, é o ângulo de abertura entre o eixo de rotação, que no caso é o meu eixo Z aqui, ó, e o meu vetor R, ok? Aí, o que é esse vetor Rzão? Rzão é um vetor perpendicular que vai lá do eixo de rotação até o ponto P que eu escolhi, tá? Então, essa é uma análise de vetores importantes aí no caso de uma rotação de corpo rígido. Lembrem que eu quero fazer o seguinte, eu quero relacionar esse vetor velocidade angular ômega com a velocidade tangencial desse ponto P, à medida que ele rotaciona em torno desse eixo Z, tá? Então, qual que é a característica importante aqui? Note que para o eixo de rotação fixo, que é o meu eixo Z, vocês concordam que o ponto P, ele executa um movimento circular em torno do eixo Z, né? À medida que o corpo como um todo gira, o ponto P executa esse movimento circular destacado em torno desse eixo, tá? Ou seja, se esse corpo ele está girando, beleza, ele está girando com uma certa velocidade angular, porque o corpo como um todo, todos os pontos, independente de onde eles estão, giram com velocidade angular igual, ômega, né? Mas existe também uma velocidade tangencial relativa a esse ponto, né? Imagina quando você está lá no movimento circular. Aqui tá, ali tá meu eixo, né? Que tá passando aqui. Aqui tá o meu ponto P, não é isso, gente? Ali tá aquele vetor Rzão. Vocês concordam que a velocidade tangencial, ela aponta ali, ó, né? No caso ali, a velocidade tangencial, ela aponta para dentro do papel. Tanto é que eu desenhei no ponto P esse vetorzinho escrito desse jeito aqui, ó, né? Justamente indicando que esse vetor aponta lá para dentro. Então, pessoal, na verdade, o teorema que eu tô falando, né, a direção do vetor velocidade angular é uma definição, né? O teorema está justamente nessa definição aí dessa velocidade tangencial. Então, note que a velocidade tangencial, ela é simultaneamente perpendicular a ômega, ou seja, a direção do eixo de rotação, né, Z,
ao vetor Rzinho, né? Porque R está lá no plano ZY, e o meu vetor velocidade tangencial aponta para dentro, aponta para a direção X negativa, né? E V também vai ser perpendicular a esse vetor Rzão, tá? Então, a velocidade tangencial é definida como produto vetorial entre ômega e R. Concordam, gente? Usa a sua regra da mão direita para você definir o sentido da velocidade. Olha, os seus dedos apontam na direção de Z, que é a direção de ômega, não é isso? Então, seus dedos apontam na direção de ômega, os seus dedos, os 4 dedos, né? Na verdade, toda a palma da sua mão aponta na direção do eixo Z. VEC R. Então, quando você faz VEC R, o seu dedão, ele aponta justamente na direção de X negativa, ou seja, para dentro da página. Verificam se vocês conseguem fazer a regra da mão direita para definir a direção desse produto vetorial, tá? Então, beleza, a gente sempre vai usar, esse é um outro resultado fundamental da aula daquele texto, né? Que a velocidade tangencial é ômega VEC R. Aí você pode pensar assim, gente, mas então em qual caso que eu posso escrever que V é igual a ômega R, simplesmente? Você só pode fazer isso, gente, nos casos em que você tem que ômega e R são perpendiculares, porque aí você vai ter que o seno de θ ali vai ser um seno de 90, tá? Fora isso, você tem que escrever dessa forma geral, tá?